Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco e as pessoas que estão online. Hoje a gente vai falar de um tema super atual e que está cada vez tomando mais corpo a nível de regulamentação e tem possibilitado a geração de novos negócios, novos mercados. Então, hoje o que a gente vai tratar é de tributação de projetos de descarbonização e mercado de crédito de carbono. E eu estou aqui com os nossos palestrantes, gostaria de apresentá-los, e a gente vai fazer essa palestra aqui mais num modelo de debate, até porque tudo ainda está meio incerto, a gente não tem muita, especialmente a nível tributário, a gente ainda não tem muita caracterização do que será esse mercado, de como os FIIs irão atuar. Então, a gente vai fazer um debate aqui um pouco mais profundo sobre os temas, e para isso eu vou apresentar o Rafael Furtado, do Tile Shake, a Cristiane Bonacossi, gerente tributária da TIM Brasil, Gabriel Bensbate, advogado do escritório BDE, e André Luiz Cristofoletti, Legal Manager da Copersucar. Bom, acho que a gente pode começar. Eu acho que assim, a gente pode fazer de uma forma de perguntas e respostas também durante a nossa apresentação. Sintam-se à vontade. O pessoal que está online pode nos mandar mensagem que a gente vai também no final conversando, debatendo sobre as possíveis perguntas que vocês possam ter. Bom, boa palestra. Boa noite a todos. Como a Luciana falou, meu nome é Rafael Furtado, sou advogado de cheque. Comecei minha carreira no Rio de Janeiro, onde já tenho 50 anos de BDF e já estou há 9 anos aqui em São Paulo. Bom, o tema que a gente escolheu é a tributação dos projetos de descarbonização e crédito de carbono. A gente utilizou um termo um pouco mais amplo para caber todos os temas que a gente está falando aqui, vai falar de CBIS, vai falar de mercado voluntário, vai falar de SPCE. E como a Luciana falou muito bem, é um tema que está muito em evidência. Todo dia no jornal a gente tem projetos de tributação de crédito de carbono, a gente tem notícia que a Petrobras entrou no mercado voluntário, a gente tem notícia que vai ter a COP em 2030 e em 2030 tem um novo acordo de Paris. E quando a gente vê isso tudo, a gente fica com a impressão de que existe um grande mercado global de crédito de carbono. E isso não é verdade. Não existe um mercado de crédito de carbono. O que a gente tem são vários mercados de crédito de carbono diferentes e que eles podem, sob uma primeira aproximação, a gente pode botar eles dentro de um grupo de mercado de crédito de carbono, porque todos têm como objetivo reduzir as emissões de carbono que existem e de carbono e metano que estão ocorrendo na atmosfera. E também tem outros pontos de aproximação, como, por exemplo, o próprio conceito de um crédito de carbono ser 1 tonelada de carbono. Mas, na verdade, são vários projetos, são vários sistemas, subsistemas diferentes. Diversos países que funcionam com regras diferentes. Mas, para tornar tudo mais interessante e tudo mais complicado e mais inteligente ainda para a área tributária, existem vínculos entre eles, existem conversas entre os mercados. Um exemplo simples, o sistema brasileiro de mercado voluntário, que vai ser regulamentado ainda no Brasil, ele permite que você compre reduções de emissões do mercado voluntário de crédito de carbono. Então, embora você tenha esses sistemas diferentes, com regras diferentes, eles têm os vínculos entre eles, jurídicos. E por que esse vínculo também é jurídico? Porque o projeto de lei que vai regulamentar, ele não vai regulamentar um mercado de crédito. Está regulamentando praticamente todos, inclusive o voluntário. Então, tem regras que fazem referência a um e a outros. Você está aparecendo fora. Eu acabei de colocar pronto. Então, depois vai colocar aqui, tem vários mercados de carbono, eu vou listar aqui os principais. O primeiro, que na nossa opinião é o mais importante, que é um modelo de exemplo, que é algo que funciona, é um mercado regulado. Por que a gente chama regulado? Porque foi o regulador, foi a lei que chegou e impôs aquela meta de redução, que é o RenovaBio. Ele é de 2017, decorre de um acordo internacional do Brasil, e ele é específico para o setor de combustíveis. E por que ele é muito interessante? Porque o mercado de 2017, apesar de ser recente, já tem 6 anos de funcionamento. Já tem regras tributárias, já tem regulamentação, já tem discussão, já está discutindo novos projetos. E, por isso, ele é bem relevante e até a gente vai dar bastante destaque aí na nossa apresentação. O outro mercado, que é o que está todo dia nos jornais, é o mercado regulado do ETS europeu, que inventou o sistema de Cap and Trade System. É um mercado que ele foi criado em 2005.
Mas ele só funcionou de verdade, acho que em 2015, e ele só começou a ter efetivamente reduzir as emissões em 2020. Então, vejam, que algo que juridicamente foi montado em 2005 demorou 10 anos para efetivamente se desenvolver. E por que o mercado regulado da TC ele é importante? É porque é o modelo que o Brasil está adotando para o mercado regulado, que vai chamar SBSE, que se espera que já seja regulamentado já em 2024, para começar a operar em 2025 e 2026. Existem outros mercados regulados, ou voluntários, que ficam no meio termo. A gente chama de mercado voluntário, quando uma empresa, voluntariamente, ela se compromete a reduzir emissões. Então, um exemplo simples, então, para não ter polêmica de qual empresa, vamos falar logo da empresa mais poderosa do mundo, a Apple. A Apple tem um compromisso público de se tornar net zero, carbono neutro, acho que é para 2030, que seria 20 anos à frente do que vai ser previsto pela legislação. Então, ela tem, a partir do momento que ela declara um compromisso público, ela fala para todos os stakeholders, para todos os clientes, que ela vai reduzir as emissões, a percepção que eu tenho é que essa auto-obrigação é até mais forte do que uma lei, porque uma lei poderia até mudar. Mas, assim, se a Apple volta atrás na declaração dela, certamente vai ter uma distribuição de valor muito significativa. Então, o mercado voluntário, ele se chama de voluntário nesse sentido, que você não tem uma lei te obrigando, mas assim, a partir do momento que você se obrigou, que você se colocou, isso gera efeito jurídico, pode ser até disso que você pode se auto-obrigar aqui no Brasil. Outro mercado interessante é o RET+. Esse é bem polêmico, porque ele é muito linkado a evitar desmatamentos. E ele é mais um mercado mais relacionado aos estados. A ideia é que os estados ricos, os países ricos, desculpa, eles pagassem ou reembolsassem os estados subdesenvolvidos por manter as florestas. O Brasil tem projeto na Amazônia, já está para receber esse ano, tem projetos no Cerrado, tem projetos na Mata Atlântica. É esse que está tendo muita discussão na integridade. Estão falando, estão gerando crédito de carbono em terras indígenas, e pessoas privadas estão recebendo esses valores. Então, e tem um outro que eu coloquei aqui, que é o Corsa, que as pessoas devem ter visto. Em passagem de avião emite muito carbono, né? Emite muito carbono, então é um mercado de ser supostamente voluntário, que ele já existe há algum tempo, ele teve como objetivo parar de aumentar as emissões. Não era de reduzir, é parar de aumentar as emissões. Então, as aeronaves ficam sendo mais eficientes para você reduzir as emissões. Tem até a opção, muitas companhias aéreas, de você pagar um valor a mais. Né? Você paga um valor a mais e aí a companhia aérea vai comprar um crédito de carbono que supostamente vai funciona particular como justamente como tributa. Depois, a gente vai focar um pouco no mercado voluntário. Por quê? Porque o mercado voluntário ele já está em andamento. O voluntário tem grandes empresas. Eu estava começando um pouco da reunião. A Petrobras anunciou que ela comprou créditos no mercado voluntário, aderiu ao mercado voluntário comprando os créditos de carbono. Tem empresas que fazem uma imagem, que buscam no DNA ter muita sustentabilidade, que aderem ao mercado voluntário há muito tempo. Acho que a Natura acho que desde 2007, a Natura costuma ser contada como um grande case de aderência ao mercado voluntário. Então, ela se auto-obriga a reduzir as emissões, não só delas, às vezes da cadeia inteira, são todos os fornecedores. Então, tem todo um sistema de precificar quanto CO2 ela emite, buscar reduzir ou se tornar net zero. E aí a gente vai para uma que a gente está já discutindo bastante, são os aspectos fiscais que estão surgindo com esse mercado voluntário e que vão surgir com o mercado regular, especialmente relacionados à dedutibilidade dos créditos. A gente vai ver que não é tão claro, porque o valor que você gasta não necessariamente é o valor que está na contabilidade, às vezes você investe no projeto e aquele valor não é dedutível. A regulamentação aborda alguns pontos, mas não ajuda, mas atrapalha do que ajuda. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre o mercado regulado brasileiro da SPCE, a gente já está vendo, porque já tem um projeto lá na Câmara dos Deputados, e agora vai para o Senado. Então, o projeto trata de praticamente todos os mercados, mas eu vou focar a minha análise no SPCE. No final, a gente pensou em abrir mais para as perguntas no chat, mas é claro que se alguém tiver uma pergunta específica daquele tema, pode fazer na hora. Então, se tiver pergunta específica de CBio, não precisa esperar antes da apresentação, já fala logo para CBio. Então, vou passar a palavra agora para o André, que eu também fico ansioso para aprender bastante sobre como tributo de serviço.
Boa tarde, gente. Tudo bom? Recebi um convite aqui para falar um pouco sobre o CBIOS. Desculpa, estou até com uma voz um pouco rouca, mas tentar aí falar com a maior clareza possível. Esse mercado de CBIOS é um mercado que a gente foi regulado desde 2017, né? Eu trouxe aqui primeiro uma ilustração que a gente sintetiza bem como é que funciona esse mercado de CBIOS, né? De uma forma bem clara, para facilitar a visualização. Da forma prática, ele é lá um título que é emitido, né, a partir do etanol, né, o lastro dele é o etanol. Então, as usinas que têm lá interesse em ter a certificação, elas recebem lá a visita de uma certificadora. Essa certificadora é habilitada pela ANP, gera uma nota de eficiência. Essa nota de eficiência é levada lá para a ANP, e depois é feito um cálculo em cima disso e gera-se lá o volume de CBIOS proporcional àquela tonelada de carbono. Tá? Então, a síntese é bem prática mesmo nessa ilustração que eu coloco aqui. E o propósito principal aqui é que tem algumas obrigações, entre elas é ter desmatamento zero dessas usinas. Então, assume-se o compromisso para ter a contrapartida. Em relação à base legal, como foi comentado, houve lá bastante discussão de como que é necessário para... Soltou bastante ideias dos Estados Unidos, disso, e nasceu lá em 2017 a lei do RenovaBio, né? E depois os decretos de regulamentação. Essa norma aí visou ter lá como parte obrigada as distribuidoras, né? E com isso fomentou-se o mercado de uma forma mais consistente. Depois a ANP, ela também foi instada a trazer uma regulamentação, porque determinadas operações que existem hoje, elas não têm condições de gerar o CBIO, porque você não tem o lastro. Por exemplo, uma transferência entre usinas, você não teria como ter o lastro daquela usina de origem na segunda usina que vai comercializar lá o etanol, que depois vai gerar o CBIO. Então, você não tem esse lastro, então por isso que a ANP não permite, lá dentro das regras dela, que se gere CBIO nesta operação. Tem, por exemplo, operações, as tradicionais são as vendas diretas, que a gente tem lá, seja via usina diretamente, ou seja via comercializadora ou cooperativa, e aí se gera o CBIO a partir dessas notas, a partir dessas vendas que são registradas lá na plataforma do CBIO, a partir dessas notas de suporte. Recentemente veio aí o CPC 10, né, da CVM, que é um pouco mais amplo, regulando o mercado de carbono como um todo, né, e classificando qual seria a natureza jurídica dos CBIOS, inclusive utilizada para a natureza jurídica dos CBIOS. E também tem uma questão da fixação das metas. Essa fixação de metas é sempre uma discussão todo ano, né? O CNPE, que é ligado ao Ministério do Minas e Energia, tem lá um desafio de fixar essas metas, e há uma discussão, abre-se uma consulta pública lá, né, junto às distribuidoras, junto ao mercado regulado, comercializadora, produtores, e tenta-se buscar uma meta que não seja onerosa para as distribuidoras, mas também seja fomente o mercado como um todo e siga o propósito macro, que é aquele de ter lá a amortização completa da cadeia de carbono. A questão do lastro, né? Que a gente tem basicamente é os biocombustíveis, a gente está falando aqui basicamente do etanol, mas a gente tem outros itens que também geram CBIOS, que é o biodiesel, o biometano e o bioquerosene, né? No caso da Copersucar, ela trabalha só com etanol, mas nós temos outros players aí que geram o biodiesel e tem direito também lá, e possibilita também gerar o CBIOS lá na plataforma da CEPRO, da NP. O laço, como a gente falou, é a nota de venda, né, para a distribuidora. Então, tem que ter parte obrigada lá, a distribuidora na outra ponta. E tem um prazo, a máximo, para estar registrado de 60 dias. Por que isso? Para você não ficar indeterminadamente esperando para registrar esse, de alguma coisa operando o mercado. Então, se estabelecer um prazo
razoável, para que se leve essa nota de registro na plataforma e depois se gera o CBIOS, a partir desses produtos biocombustíveis. Como a gente comentou, tem a certificação que é feita todo ano, ou periodicamente, pode ser revista, pelas firmas inspetoras que são habilitadas da ANP. E aí se gera uma nota de eficiência, que pode ser revista periodicamente, para se gerar lá o volume de eficiência daquela usina que entra na Renova Cal, que consequentemente se gera lá o volume de CBIOS que é proporcional àquela usina, aquele emissor primário. Aqui a gente falou um pouquinho da plataforma, né? Essa plataforma é uma plataforma que é administrada pela ANP, tem lá certo por trás, gerindo o sistema, faz-se o cálculo da geração de CBIOS, né, em cima dessa plataforma, da nota de eficiência. Depois o banco, é necessário ter um banco escriturador, uma entidade escrituradora credenciada na ANP que faz o registro, e esse registro serve como base lá para ser comercializado lá em bolsa, na B3. Tá? A gente falou, existe lá um mercado compulsório, que é o das metas da distribuidora, então eles são obrigados a comprar um determinado volume todo ano, para amortizar as emissões de crédito de carbono. Existe também um mercado voluntário, que a gente chama de mercado secundário, de compra e venda desses CBIOS. Esse é um mercado que também ele tá um pouco, ele oscila bastante, não é uma coisa de grande pujança, ele é incipiente, porque não tem realmente uma meta, né? E ainda tem dúvidas em relação a como vai funcionar isso, né? Questão de custo de aquisição, questão do valor de mercado, etc. Eu vou voltar para dúvidas, tá, gente? Você viu que a natureza de valor mobiliário? Esse é o primeiro conceito que a gente tem aqui para trazer para chegar na tributação. Se discutiu bastante lá no começo qual é o conceito do CBIOS, né? Se ele é um título de valor imobiliário, é um ativo ambiental, qual seria a natureza dele? E aí, as Big Four se reuniram, né? A gente trabalhou lá em pareceres e chegou ao entendimento lá, mais conservador, que teria uma natureza mais de produto, né? Então, consequentemente, seria tratado como estoque, que é a forma que a gente trata hoje o produto. Como é um subproduto do etanol. Então, contabilmente falando, seria um ativo operacional mesmo, né, da companhia, como se fosse um produto adicional, né, em material intangível. Em cima dessa lógica, essa questão da tributação é uma coisa que não tinha no começo da lei, não veio com ela no nascimento, lá em 2017. Foi feita uma emenda, e aí se trouxe uma tributação por imposto de renda. E se estabeleceu 15% retido na fonte, né? Que no caso o próprio banco faz essa retenção e o valor que é pago lá na comercialização vem líquido dessa retenção. Em relação ao PIS e COFINS, é uma discussão também um pouco mais complexa, porque decorre um pouquinho da natureza. Da forma que a gente trata como estoque, o mais natural é que você carrega uma carga 9,25, que é o que a empresa adota como padrão de recolhimento, né? Mas tem bastante discussão em relação a isso ainda, né? O ano passado veio o decreto do governo federal, querendo lá, foi revogado já esse decreto, mas ele tinha uma intenção de transformar isso num título financeiro. Poderia, sim, reduzir para uma tributação menor do PIS e COFINS. Só que, como acabou revogando, essa questão ficou um pouco tangenciada, mas é um ponto aberto ainda. Se adota esse conceito mais conservador, que é o 9,25, por conta da natureza contábil do título. A questão da dedutibilidade, ela vai conectar um pouquinho com o que vai se falar lá na frente, mas é permitido lá algumas despesas dedutíveis, basicamente despesas de emissão, despesas administrativas, né? E da certificação relacionada a isso. Tem uma questão do CBIOS que ela não tem uma obrigação, mas começou a se ter um mercado em relação a isso, que é o mercado de voluntário, né? De pessoas interessadas em realmente investir nesse tipo. Qual é a grande dificuldade? É a questão de valor. Você se adquire por um valor hoje, a gente já chegou a ter oscilações de 40 a 140 reais o CBIO e chegou a 200. E depois caiu o mercado. Então, há uma curva. Hoje a média é em torno de 100, 120 reais. Uma coisa interessante, né, que se discutiu no começo, a questão de incidência de IOF, se estaria ou não, mas não estava na base do decreto.
também seria serviço ou não, teria alguma natureza de serviço, também se afastou. E a questão de produto, que sempre entra atrás a questão do ICMS, né? Mas o que a gente vem aí acompanhando aqui, não, é, por enquanto, o Estado se debruçou em entender que isso aí seria uma base de incidência para o ICMS. E aí, dos aspectos que a gente tem, mais segurança, ou um pouco mais de segurança em relação à tributação dos CBIOS. Como contabilizar o não circulante para fugir desse 9,25? Porque eu consigo ver como estoque, você compra e vende isso tempo todo? Compra. Na verdade, a compra não é meio a compra, né? A gente tem as emissões primárias, são as usinas, né? Isso vira um estoque. Na verdade, até no começo tem uma definição até interessante. Eles tratam como subvenção para investimentos e depois que ele gera os CBIOS é que vira um estoque. Um estoque lá que fica parado, uma conta, na verdade já está escriturada, fica lá num book disponível para venda na bolsa. É por isso que as Big Four aí entenderam que teria mais proximidade com o conceito de estoque, né? Essa é a lógica que se construiu no parecer. Mas está sujeito a questionamento, que eu te falei, já teve N questões aí, e não é pacífico, tem gente no mercado que adota o conceito financeiro em relação a isso, mas a grande maioria das usinas que a gente trabalha, ou que a gente tem parceria, tem esse conceito de estoque um pouco mais claro, né, da tributação. Quais são os desafios, né, do CBIOS? Acho que tem vários pontos, mas acho que o principal deles é a questão do próprio mercado. Como é que fixar a meta, né? Se essa discussão da meta todo ano ela pode ser revista, você traz uma certa insegurança para aquelas pessoas que realmente querem investir, querem melhorar a nota de eficiência, e do outro lado, quem é obrigado a comprar, né? Também a questão do cumprimento. A gente tem lá notícias de que boa parte lá das distribuidoras não cumpre a meta, né? Ou uma parte. E aí, qual é a penalidade em relação a isso? Por hora, não temos. Tem lá umas obrigações estabelecidas, mas punição realmente efetiva, a gente não tem notícias. Para todo mercado voluntário, tem Pois é. se quiser. Desafio. É um compulsório que no papel funciona bem e na prática que tem um conceito ambiental por trás muito forte, né? A gente até estava brincando, bancos hoje em dia tem uma cultura tem a questão da discussão financeira, tem a questão do ESG. Então, esse pessoal aí, quando vai ter o compulsório, é obrigado, só que também na outra ponta, ele é instado pelo banco a ter lá as boas práticas e cumprir as regras estabelecidas, as regras de compliance. Então, é o selo verde. Então, ele acaba tendo que cumprir mais pela uma força do próprio mercado, né, do que pela penalização que existe, mas não é cumprida. É uma discussão que acontece todo ano. Outro ponto, a questão da CSL, né? A gente sabe, como regra, que tributação na fonte lá afastaria a questão da incidência da CSL, lá com uma lógica que a gente tem de outros produtos financeiros. Só que não é claro, isso na legislação da própria discussão, da própria legislação aí do CBIOS. Você tem um risco aí que a gente já discutiu uma vez, a gente já chegou até a trabalhar em normativa junto à Receita e voltou com esse risco de ter uma tributação adicional de 9%, né? Ainda que tenha a tributação na fonte dos 15%. Tem defesa? Tem argumentos importantes? Tem. Tem bastante coisa, mas a gente sempre coloca um ponto de atenção, né? As próprias Big Four trazem isso como ponto de atenção e risco. Outro ponto, é a questão da contribuição previdenciária. A gente já tem histórico até de autuação em relação a isso. Como é um estoque, né, e gera lá uma receita extraordinária, isso é reconhecido pela usina lá como se fosse uma receita adicional. Então, a maioria delas não tributam a contribuição previdenciária. E a Receita Federal começou a perceber isso. Então, ela já começou a fazer um movimento de fiscalização e autuação para que se adicione na base de cálculo a contribuição. Não tem histórico nenhum resultado ainda julgado em relação a isso. São coisas novas que estão acontecendo agora, mas é um ponto de atenção que vai ter um impacto que não se tinha aí no radar.
E acho que tem um ponto aqui, a gente fala muito em regulamentação, mas é um programa que ainda não tem uma norma da Receita instituída. Então, o que a gente tem é da própria lei, que é a questão do imposto de renda, 9,25 é uma questão de conceitos de mercado, e a questão de regulamentação da Receita, que a gente trabalhou lá atrás, mas não se tinha um entendimento muito claro, não tem ainda. Outro ponto que a gente tinha trazido lá como de atenção, a questão de discussão de estoque versus ativo financeiro, que impacta diretamente lá no PIS e COFINS. O interessante aqui é, se principalmente no mercado secundário, quando tem a compra e venda que a gente fala. Se eu estou pagando 9,25 lá na venda sobre o produto, quem compra teria direito a crédito? Né? Tem alguns especialistas que entendem que sim. Só que não é claro isso, não está definido em nenhum lugar. Né? Tem, por exemplo, o Fábio Calcini, que é um tributarista famoso, ele defende que sim. Mas, por enquanto, a gente não conhece ninguém que ainda tenha arriscado a tomar esse crédito, né, em relação a esse mercado aí secundário. A Copersucar não opera nesse mercado por enquanto, ela tem interesse, mas, por enquanto, né, é uma discussão que a gente precisa amadurecer um pouco mais, né, para ver como é que vai ficar essa questão de tributação. Outro desafio aqui, né? A gente tem a modelo cooperativo. Hoje a gente funciona com esse modelo. Como a gente trata como estoque e o subproduto etanol é um produto, a gente aplica o ato cooperado. Mas a própria regra da Receita, que não passamos por fiscalização nenhuma, pode sim trazer algum ponto diferente do que a gente está trazendo como lógica, né? Para tratar os CBIOS como estoque. Então é importante ter isso, tem que ser discutido, talvez em algum momento mais, uma outra regulamentação mais específica, mas é um ponto de atenção que a gente sempre se debruça nele. O que a gente falou lá no comecinho, né? Algumas operações, ela por si só não geram CBIO. Uma delas é a transferência, o estabelecimento que a gente falou que perde o lastro lá da origem, a própria venda entre produtores e a exportação. Né? Isso é até interessante, que as pessoas a gente deixam de exportar etanol porque vai perder o CBIOs. Então, e como é que o mercado se regula com relação a isso? É um prêmio. Né? Então, se estabelece um preço lá, um prêmio adicional, para poder equilibrar esse mercado aí de exportação. Cada vez mais está se tornando. Recentemente, a Índia vai adicionar um volume maior de etanol na gasolina deles. Então, cada vez mais esse mercado externo vai se ampliar. E agora, recentemente, uma operação de venda à ordem, que a gente vem trabalhando com esse modelo já há algum tempo, mas também não estava claro na direção da ANP. Então, está em consulta pública, agora está em aberto, para poder regulamentar essa questão e pacificar esse ponto. Então, basicamente, é isso que a gente tem. Tem outros tantos aí em discussão, mas esses são os principais que a gente teria aí no meu radar aí como importantes. Fica à vontade para perguntas. Aqui a gente tem acho que a frase que sintetiza bem aí o que é o CBIOS, né? A emissão do CBIOS incentiva a produção sustentável e eficiente do biocombustível. Então, ganha os produtores, ganha o Brasil e ganha o clima mundial. Acho que essa frase-chave aí é importante para mostrar o que é o CBIOS hoje, o mercado dele, a solidez que ele vem cada vez mais vem crescendo e tendo acho que até norteando os programas, né, que vão vir em seguida. E aqui eu trouxe um pouquinho da tabela aí para ter uma visão clara do que é essa. Está aberta a consulta pública, né, mas se você olhar as metas, sempre se busca lá reduzir um pouco mais, né, daquilo que se tem lá estabelecido a cada ano. É um desafio aí estabelecer, ver se o Brasil vai conseguir o propósito maior, que é aquele que nos protocolos de Kyoto, de Glasgow, que ela afirmou lá das metas de redução de emissão de gás carbônico. Isso aqui é um dos programas que ajudam nesse cumprimento da meta internacional, mas cada vez mais se afasta quando você pega esses interesses particulares de reduzir as metas. Acho que esse é um pouquinho da síntese do que é o CBIOS, né, como ele funciona, né, e os desafios que a gente tem pela frente. Isso vai ser tratado depois, que eu fiquei pensando, o mesmo incômodo de ser tratado como estoque, ou ativo circulante, e acho que mais sob o prisma do aspecto tributário, nem tanto sobre o tratamento contábil.
não sei se, acho que a minha primeira dúvida era se existe algum tipo de ativo semelhante que já apareceu no contencioso tributário antes e que teve resultados que podem ser aplicados ao CBIO. Essa seria a primeira dúvida que eu tinha. Eu estava tentando pensar aqui em algum contencioso em que uma classificação contábil semelhante foi enfrentada e a vitória foi dada ao contribuinte ou ao fisco por uma análise X. E aí o outro ponto é, se é que há esse tipo de precedente sobre diferença de natureza contábil e se faz sentido tratar tributariamente do mesmo jeito, o ponto seria, será que existe algo no CBIO que é revestido de um propósito extrafiscal que justificaria uma diferença? Então, ou seja, ativos A, B e C, tudo bem, já teve essa discussão sobre tratamento contábil, mas porque queremos incentivar a emissão de CBIOs, então trataremos assim para fins fiscais. Não sei, são dúvidas que eu não sei se serão levantadas, mas fiquei pensando em um contencioso tributário que nós conhecemos hoje, que possa ser aplicado à figura que nós acabamos de discutir. Eu particularmente conheço algum precedente que poderia ser usado como referência para equiparar qual seria a lógica, né? Para tentar tratar como uma tributação diferente que está hoje colocado. Acho que o mercado foi se acomodando assim. Foi se construindo uma regra, né? Principalmente em relação a PIS e COFINS. Mas em algum momento a Receita vai se debruçar sobre isso. Cada vez mais o mercado vai crescendo em relação a isso. A gente falou lá no começo que o etanol foi o capitão, iniciou com isso, mas nós temos o biometano vindo com força, né? Nessa linha. O biodiesel já é também uma realidade, mas em volumes menores. Então, acho que cada vez mais vai se chamar a atenção do fisco. E aí se definir qual vai ser a natureza. E a gente começou, o CPC, agora recente, da CVM, ele traz esse conceito mais claro, estoque. E até vai nessa. Então, é difícil fugir de uma outra lógica, né? Ainda que seja imaterial, intangível. Então, acho que na ausência de regra, é o que a gente tem hoje de estabelecido, né? Para definir essa tributação. É difícil, né? Porque a gente não tem ainda definida qual é a natureza jurídica desse CBIO, né? Então, fica muito complicado você, a partir daí, ver uma diferenciação na classificação. Uma discussão que houve recentemente, não tem nada a ver com o CBIO, com o valor mobiliário, com relação ao imóvel, né? Quando você reclassifica do não circulante para o circulante para vender. Aí você teve umas discussões ali envolvendo o que tem que estar no estoque, o que tem que estar no tipo não circulante, investimento, sem investimento, se não é, enfim. Talvez dali você possa tirar. Depende da atividade fim também de quem. Atividade fim, exatamente. Então, imobiliário faz sentido ser circulante, talvez. Sim, mas aí tem, por exemplo, o imóvel que o sujeito utilizava como sede, e não quer mais ser a sede ali, quer vender. Nesse caso específico, tem uma solução de consulta recente, porque a IN da Receita ela fala que se eu classifico circulante para vender, eu não cairia na regra de ganho de capital. Se eu tiver por objeto a compra e venda de imóvel. Exatamente. Né? Só que daí a Receita falou não. A Receita tirou a sede dali. Eu acho errado, porque se... Isso no primeiro momento. Depois a solução de consulta recente, ela voltou atrás. Vai na linha de que eu posso fazer essa movimentação e ainda assim qualificar como tradicional. A gente não tem um referencial ainda para a gente invocar o 110. Não tem um referencial ainda para invocar o 110. Por enquanto. O que a gente tem, por enquanto, tem uma discussão, é algo que não tem histórico de decisões, jurisprudência e tudo. Há uma solução de consulta ou outra que podem ser aplicáveis por analogia, mas agora, especificamente, que é esse talvez o ponto, encontrar elementos descritivos do CBIO para poder puxar já tivemos discussões sobre elementos A, B e C e com base nisso. E sempre pensando nesse outro lado, que, bem, ativo, imóvel, beleza, mas o incentivo que nós queremos dar enquanto poder público, legislador, a emissão do CBIO. Pensar. A própria discussão do imposto de renda ela passou por isso.
se estabelecer uma alíquota definitiva ou exclusiva de 15%, ela é bastante elevada, se você pensar qual é o conceito de serviço, né? Talvez até se fosse lá uma alíquota progressiva, ou deixasse ele como se fosse liberado, fosse mais vantajoso, porque você teria coisas a deduzir lá na apuração de imposto de renda. Ou talvez você nem pagasse imposto de renda, se você tem prejuízo, por exemplo. Então, ficou oneroso, né? Se você de alguma forma desincentivou lá um programa, né? Mas ainda assim é melhor ter uma regra do que não ter regra, né? Do jeito que estava lá no começo, a gente ficava com receio de é dedutível, não é dedutível, eu posso adicionar, é estoque, não é estoque. Então, isso ajudou também a se estabilizar o mercado, né? E a precificação acabou absorvendo, vamos dizer, esse custo adicional do imposto na cadeia. Mas existe atuação fiscal com esse dedutível? Porque isso também, para uma indústria, a dedutividade é evidente, né? Assim, tipo de atividade e tal. Ele permite a dedução nas despesas, né? Sim. Ele permite a dedução de despesas, mas são pequenas as despesas, com laudo, com escrituração, né? Não é uma coisa relevante assim também. Não, mas a distribuidora. A distribuidora não. Ela deduz lá no custo que ela tem de aquisição, sim, sim. Por ela ser vendedora de Sim, combustível, ela é obrigada a adquirir esse ela é obrigada a a despesa obrigatória. Bom, eu vou roubar um minutinho aqui do meu tempo e queria agradecer o convite que foi gentilmente feito pela BDF. Eu faço aí na pessoa do Dr. Eduardo Muniz. Queria cumprimentar todos os que estão aqui. A casa está cheia hoje, que lotada, e cumprimento também os que estão nos acompanhando virtualmente. E, por fim, os meus colegas aqui de painel. Que honra e que responsabilidade falar aqui, ainda mais depois de CBIOS aqui, da aula que o André deu, mas vou tentar o meu máximo, né? Enfim, eu começo aqui a minha explanação falando um pouquinho sobre os créditos de descarbonização e especialmente sobre o ETS, ou Emission Trading System, que é o sistema de comércio de emissões. Uma política é um sistema totalmente vinculado aqui ao mercado de carbono que estamos falando hoje. Temos aí a comunidade europeia como pioneira no uso desse sistema, seguida por Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, e tem uma razão para esses países figurarem como grandes usuários dessa política, porque lembrando lá no protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos assumiram metas arrojadas, né, de redução de emissão dos gases e, portanto, a gente diz que o ETS é uma forma dos países indiretamente ou diretamente cumprirem, ou uma tentativa desses países cumprirem as suas metas. Pois bem, como é que isso funciona? Como é que ele opera? Basicamente, através de um mecanismo chamado cap and trade. O governo de cada país estabelece um teto, um cap. Né? A gente tem aqui no primeiro desenho, ele estabelece um teto para que as empresas possam emitir gases de efeito estufa. Esse teto ele é dividido em cotas, em permissões, em allowances, onde uma cota equivale a uma tonelada de carbono equivalente, né? Então, e essas cotas, elas são distribuídas. Ou elas são leiloadas, ou elas são cedidas para as empresas ou indústrias, né, que atuam nesses países, né? E aí, como que acontece? Da onde vem o termo trade, né? Aquelas empresas que, de alguma forma, revisitam os seus processos, revisam toda a sua cadeia produtiva, de modo a operar de forma mais sustentável, consequentemente, elas precisam de menos permissões. Então, elas têm sobra de permissões, sobra de cotas. E aquelas outras empresas, por outro lado, que ficam inertes, né? Não fazem ou se mantêm ali no mesmo padrão produtivo
elas acabam precisando de mais cotas. Então, quem tem cotas sobrando ou guarda para utilizá-las no futuro, ou negocia, vende essas cotas para aquelas empresas que precisam, né, necessariamente. E é muito interessante porque esse teto, senhores, ele vai diminuindo ano a ano. Então, imaginem esse semicírculo aqui, ele vai achatando, 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 ou seja, cada ano o governo cede menos cotas, menos permissões, e aí a gente vê aqui um mercado, uma forma de precificação de carbono sendo formada, né? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, que funciona, como eu falei, é muito a lei da oferta e da procura. Conforme eu tenho menos emissões cedidas e mais empresas querendo, né, obviamente, quem tem sobrando coloca o preço lá em cima, né? Então, é um mecanismo que acho que o Rafael já falou que o governo brasileiro flerta muito, tem aí uma intenção de adotar algo semelhante aqui em relação às nossas indústrias e às nossas empresas. Então, falando especificamente sobre esse sistema, eu diria que vamos acompanhar os próximos passos. E aí, passando um pouquinho, me solicitaram aqui opções para uma empresa reduzir a sua pegada de créditos de carbono. Eu, particularmente, fiquei muito feliz quando eu vi esse tópico aqui no nosso painel, porque muito se fala em mercado de carbono, crédito de carbono, o que é indiscutível a sua importância nessa corrida aí sustentável. Mas eu acredito que a gente precisa trazer um olhar para a causa raiz, para a origem dos processos das nossas indústrias e das nossas empresas, né? E antes de trazer alguns exemplos, eu trouxe 3 dados interessantes, pelo menos foram interessantes para mim, para os senhores entenderem um pouco do nosso potencial e também um pouco do montante envolvido aqui nessa temática, né? Então, por exemplo, hoje 80% da nossa matriz de energia ela é hídrica, ou seja, em comparação com países cuja matriz é termoelétrica, eu diria que a gente teria uma vantagem se compararmos com esses países. E por que eu digo teria? Porque, infelizmente, o Brasil ainda figura na lista de países com maior volume de emissão de gases de efeito estufa. Nós somos o primeiro maior país se comparado aí à América Latina e Caribe, né? Ou seja, são 2 frases quase antagônicas, né? A gente teria uma vantagem, uma competitividade aí nessa brincadeira, mas ainda temos ali o nosso nome associado nessa lista. E, por último, outro dado que eu achei super interessante, falando um pouquinho da questão do nosso potencial, o pior ponto de radiação solar do Brasil equivale ao melhor ponto da Alemanha. Vejam, senhores, o pior ponto de incidência solar que nós temos aqui no Brasil é equivalente ao melhor ponto da Alemanha. Então, por aí, a gente já pode pensar em quais são as possibilidades que nós temos, né? E aí, falando um pouco aqui das opções, quando eu trouxe esse tema para minha autorreflexão, eu pensei, bom, eu diria que a gente pode trabalhar com um dueto que talvez seja infalível, que é internet das coisas associada à inteligência artificial. Eu acho que esses 2 componentes pode ser uma receita de sucesso para as empresas, como eu falei, revisitarem, mudarem recalcularem a sua rota de produção dos seus produtos, enfim, e até nos seus serviços. E também me pediram para trazer uma visão, uma experiência house, né, da TIM. Então, alguns dos temas que eu vou falar aqui, para tangenciar, eu acho que é legal quando a gente vê na prática, né, as iniciativas que estão sendo tomadas. E a primeira delas
nós temos as Smart Cities, ou cidades inteligentes, onde, por meio de parcerias com as prefeituras, a gente consegue ter uma gestão inteligente da iluminação pública. Nós temos já 2 cases de sucesso, que é Petrolina e Curitiba. Sabemos, né, que Curitiba lidera aí sempre as cidades, né, em termos de busca tecnológica e mudanças radicais em procedimentos, inclusive para a população. E aí, como que funciona essa questão, né? A gente tem, são alguns exemplos pequenos, mas, por exemplo, falamos de lâmpadas inteligentes. São lâmpadas que elas possuem a função de dimerização, acendimento programável e acendimento remoto, ou seja, elas são programadas para ter uma leitura da incidência solar e determinar o momento que elas vão ser ligadas. Só que a gente já fala de uma economia de aproximadamente 30% de energia nessa brincadeira aqui, nessa operação. E também, senhores, eu acho que nós temos aqui algumas consequências indiretas. Por exemplo, essas lâmpadas, elas têm uma vida útil infinitamente maior do que as lâmpadas que nós vemos aqui. Então, indiretamente, eu estou falando aqui de redução de produção de lixo elétrico, lixo eletrônico, e por aí vai, né? E nós entramos aqui, além de fornecer esses equipamentos, né? A gente entra com a NB-IoT, que é uma rede de telecomunicações de grande alcance e com baixo consumo de energia. Então, as coisas casam, funcionam muito bem. Para quem tiver curiosidade, a gente pretende expandir isso, tem sido, como eu falei, um case de sucesso já com essas 2 prefeituras. E aí, agora falando, inclusive, um pouquinho também do agronegócio, aqui quem nunca ouviu falar naquele jogo, né? O agro é pop, o agro é tech, e é muito isso, né? A tecnologia utilizada de forma inteligente no campo, a gente entra com, fala-se inclusive internet 4G, mas são equipamentos que, instalados em maquinários, e obviamente aqui eu estou falando de grandes fazendas, exportadores de suco, exportadores de grãos, né? Obviamente fazendas pequenas também, mas quando eu falo maquinários, grandes tratores e sistemas de irrigação, onde, através da instalação desses equipamentos, eu consigo manter ou melhorar a minha produção e, consequentemente, reduzir ali o tempo de uso, de funcionamento daquela máquina. Máquina parada, desde que ela mantenha ou aumente, de alguma forma, a produção, é um ganho, porque eu não estou consumindo ali energia elétrica e, consequentemente, não estou emitindo os gases, né? Tem telemetria também, enfim, que coleta dados, esse é só mais um exemplo. E também, seguindo ainda aqui nessa trilha do setor de telecom, fala-se muito em produto neutro em carbono, né? No mês passado, não sei quem acompanhou, mas a Apple anunciou que está tornando os seus smartwatches neutro em carbono. Como que isso é possível, né? Através do uso de energia limpa, o uso de materiais recicláveis ou reciclados. Nós temos também, eles evitam o frete aéreo, né, para fazer a entrega, a logística desse produto. Então, digamos que tem uma corrente sendo formada no que chama de design inteligente das coisas. E aí é muito interessante, porque quando a gente vê esse slogan, né, produto neutro em carbono, me faz querer comprar de cara, inicialmente, só que por mais eficiente que possa ter o processo daquela empresa e por mais boa intenção que ela tenha, na minha opinião, dificilmente a gente consegue chegar ali no zero, né? Então, por isso que conversa aqui com o tema, né? Acaba que essas empresas precisam comprar um pouquinho ali de crédito de carbono, ainda que pequeno, mas isso existe e funciona assim, pelo menos é na minha opinião.
E ainda também, para mais, trazendo aqui para os senhores mais 2 exemplos, nós temos a geração distribuída de energia, que a geração, para quem não sabe, distribuída é a geração elétrica realizada junto, próximo ao consumidor, e para quem tem dúvida, pensem nas placas solares. Assim, para trazer aqui um exemplo tangenciado que a gente está falando, placa solar. Então, ela usa a matriz mais utilizada, 98% nessa operação, é a matriz solar, o que conversa muito com aquele dado que eu falei do nosso potencial, comparando com a Alemanha, né? Mas a gente também tem o uso aí de fontes elétricas, eólicas, perdão, e biomassa também. Temos nessa corrida Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, os estados que lideram o uso dessa tecnologia, dessa energia limpa, e, novamente, fazendo aqui um paralelo com a TIM, hoje nós temos 80% do consumo da nossa energia vem de geração distribuída, nós arrendamos as usinas, e os outros 20% nós compramos crédito de carbono. Então, nós começamos a nossa transição para energia limpa em 2018 com 4 usinas e queremos chegar no final de 2023 com 101 usinas. E um outro ponto interessante, pelo menos na minha visão, novamente a gente fala muito nos processos das empresas, mas eu acho que a gente tem que olhar também para a comunidade envolvida naquele processo. E aqui, mais um exemplo eu trago, tivemos o lançamento do Clube de Energia. Então, por exemplo, os funcionários da TIM, todos os funcionários, podem cadastrar a conta. Eu, particularmente, tenho painel solar na minha casa, mas eu posso cadastrar a conta de um familiar vinculado aqui a uma usina para ganhar desconto, ter desconto na tarifa, na conta da concessionária. Os descontos chegam até a 16%. Então, isso é uma ótima reflexão, porque faz com que a gente não só foque naquele processo, mas que envolva, traga algum tipo de impacto positivo para a comunidade envolvida. E, por fim, aqui caminhando já para o final, um outro exemplo eu trago a questão do agrosequestro, né, que é o processo de exclusão, captura do gás carbônico na atmosfera. E ainda que esse processo seja pequeno, é importante, eu quis reforçar que ele é um processo que já acontece de forma natural na natureza, através da fotossíntese, né, onde temos aí as plantas capturam e depois capturam dióxido de carbono e o transformam em biomassa. Mas, ok, é um processo que já acontece, é pequeno, mas nós temos também as tecnologias de emissões negativas. Aí que entra a industrialização dessa captura, né? Que elas removem, como eu falei, os poluentes do ar. Eu trouxe um exemplo, temos aí a Climeworks, uma empresa suíça que montou toda uma estrutura para capturar esses gases e aplicar ali na sua, vamos dizer, na sua lavoura, na sua produção de vegetais e legumes, e já tem um ganho, um aumento no volume, no tamanho, em torno de 20%. Vejam, não estamos falando de uso de agrotóxico, estamos falando do uso de uma tecnologia que está impactando positivamente o meio ambiente, trazendo um ganho aqui para a empresa. E, por fim, importante lembrar também, né, que o oceano é o maior sequestrador de carbono. A gente fala muito aí nas florestas, né, na lavoura, mas temos aí também o oceano figurando como o maior sequestrador de carbono. Pois bem, até aqui eu falei um pouco da parte lúdica, da parte interessante, a parte vamos dizer assim, legal do tema, mas eu queria agora, então, falar um pouquinho, entrar na temática da natureza jurídica dos créditos de carbono. Obviamente que o meu foco acaba sendo o mercado voluntário e, consequentemente, os seus reflexos tributários. Eu acho que o André já antecipou que não temos um consenso ainda na doutrina
não é uníssona em relação a essa classificação. Portanto, eu abro aqui a primeira tese, a primeira classificação, diria que majoritária, ao qual eu particularmente me filio, que os créditos de carbono teriam a natureza de um bem intangível puro, né? Então, enfim, até por uma questão didática, né, para quem nos acompanha, são bens que, apesar de não terem uma existência física, material, eles têm ali um valor econômico e podem ser transacionados, negociados. E, em que pese algumas discussões, algumas pessoas argumentarem, não tem definições claras. Na verdade, a gente tem uma definição, pelo menos para mim está claro aqui no Código Florestal, na Lei 12.651, que define crédito de carbono, é um título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacionado. E essa classificação de intangível, ela conversa muito bem, ela flerta muito bem com outras definições de outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito civil, né, um bem intangível que tem um caráter econômico, ou seja, não é uma coisa, não estamos falando aqui a princípio de coisa. O direito societário traz aí um conceito de ativo intangível pela sua natureza incorpórea, ou seja, também não estamos falando de mercadoria, o André também antecipou tão pouco aqui de prestação de serviço. Mas sempre tem alguma questão relevante, alguma questão sensível, né? Nada que é muito pacífico em relação a esse tema. E a questão relevante que eu trago é, apesar desta definição estar prevista no Código Florestal, como vimos aqui no artigo 3º, não seria uma definição restrita aos créditos originados de ativos florestais. Ou seja, ela poderia ser aplicada tanto ao mercado voluntário quanto ao mercado regulado, porque a norma aqui, ela conceitua de uma forma genérica. Ela não traz, pelo menos não aqui no Código Florestal, nenhum tipo de exceção, nenhum tipo de condição ou premissa para que seja aplicável a um ou outro mercado. E aí, partindo para uma segunda corrente que defende, temos aí a defesa de que os créditos de carbono seriam títulos mobiliários, muito ali, né, pelo conceito, né, são contratos de investimento que geram direito de participação. Mais uma vez, temos aqui uma legislação, uma regra, que traz uma classificação, querendo ou não, tem uma definição ali que está na Política Nacional sobre Mudança do Clima, no artigo 9º, onde ele fala um pouquinho, né, do mercado brasileiro de redução de emissões e fala que a CVM, né, vai ser ali todo o ambiente onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas, certificadas. Então, tem uma corrente que filia aqui com base na política nacional de que seriam títulos mobiliários. Novamente, a questão relevante, a questão sensível, o contraponto aqui é que quando a gente vê aqui, traz a figura da CVM, num primeiro momento nos dá a entender que talvez aqui essa classificação poderia ser somente para o mercado regulado e não para o mercado voluntário, né? Já que eu tenho uma figura aqui de um agente talvez mais regulador, ali, controlador, e que, não, a meu ver, me causa uma certa estranheza, porque é estranho você ter naturezas distintas para a mesma coisa, a depender de onde ela é transacionada, né? E, por fim, para vocês terem igualmente uma ideia do quão amplo a gente fala aqui nessa discussão, tivemos no ano passado o decreto 11.075, que visava regulamentar, né, criar o mercado regulado brasileiro. Ele vinha para regulamentar esta lei, a política nacional. Não vou me estender muito aqui, porque esse decreto ele foi revogado agora em junho desse ano. Mas olha que interessante, no artigo 2º eles falam que seria título, né, reconhecido e emitido como crédito no mercado voluntário, ou seja, eles traziam
a figura do mercado voluntário além do regulado. Que, a meu ver, tinha aí posso dizer, talvez uma improbidade legal, porque se eu tenho um decreto que vem regulamentar, mas ele está ampliando, ele não está seguindo as diretrizes gerais da lei, enfim, e esse decreto ele sofreu uma série de críticas, que eu também não vou me estender, que em respeito ao tempo dos senhores. E indo para uma última natureza jurídica, temos aqui um argumento que é apresentado pelo professor Fernando Scapi, de que os créditos de carbono seriam serviços ambientais. Muito aí na defesa, né, que nós temos um mercado de carbono que decorre da financiarização do meio ambiente, pois ele transforma as preocupações ecológicas em créditos passíveis de compensação entre as empresas. Mais uma vez, temos uma norma aqui, né, de 2021, que é a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que ali no meio, né, no artigo 2º, de certa forma, faz menção ao crédito de carbono. Né? Ele diz que consideram-se, né, serviços ecossistêmicos, serviços de regulação, os que concorrem para a manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos, tais como sequestro de carbono. E ainda, falando aqui do artigo 17 desta mesma lei, esse artigo traz uma regra de não incidência, ou seja, a isenção do IR, da CS e do PIS e da COFINS para esse tipo de operação. Só que é muito interessante, vejam ali no parágrafo único, né, do artigo 17, ele fala que os valores recebidos a título de pagamento por serviços ambientais não integram a base de cálculo desses tributos que eu falei para os senhores, mas ele fala, o disposto no caput deste artigo aplica-se somente aos contratos realizados pelo poder público, ou seja, a princípio não estou conseguindo ver uma subsunção ao mercado aqui voluntário, ou firmados entre particulares, desde que registrados no cadastro de pagamento por serviços ambientais. Eu desconheço operações realizadas no mercado voluntário que sejam registradas no cadastro. Em que pese, né, a boa tentativa aqui do legislador de desonerar, eu acho que é um caminho que a gente precisa percorrer cada vez mais, e feitas essas considerações, como eu trouxe aqui para os senhores, o tema ainda traz muitos reflexos, ainda gera muita discussão em relação à natureza jurídica, em relação também aos reflexos tributários. Por isso, é muito importante que tenhamos uma legislação o quanto antes que venha unificar os conceitos, venha esclarecer principalmente a tributação, em prol da segurança jurídica dos entes envolvidos nessas transações. Eu agradeço a paciência de todos. Muito obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que não ocorreu até o que a gente tem visto ultimamente. Uma venda de produtos conjuntos, né? Então, eu estou vendendo crédito de carbono com o meu produto ali. É claro que a gente tem um cenário atualmente, um greenfield, né, que a gente vai decidir a natureza jurídica de acordo com os cômodos dos contratos, os fluxos de pagamento, relação entre as partes, mas quando a gente tem uma venda conjunta de produtos, né, que por exemplo, claramente, quando a gente vai falar, sei lá, de combustível e venda e claramente um produto tributável, ICMS, eu fico me perguntando o quanto isso não afeta a nossa definição de natureza jurídica. E, de fato, realmente, respondendo até a sua pergunta sobre discussões equiparadas, a gente fez assim, como o mercado está tratando muito disso e tem sido uma nova oportunidade de negócio, um novo mercado pensando até em sustentabilidade, a gente tem levantado muito tudo que tem, fazendo um diagnóstico do que tem falando sobre isso. Lá fora a gente tem Estados Unidos especialmente, tem mas assim, definições mais claras. Mas, de fato, a gente ainda está no greenfield e os fiscos ainda não se manifestaram sobre isso.
Então, a gente está se baseando mais numa regulamentação, num processo de regulamentação, né, regulatório, e os FIIs eu acho que ainda estão assim, entendendo também o momento dos mercados, as estruturas de mercado, para talvez depois definir. Mas o que eu fico pensando que a tendência é que empresas de diversos setores venham ter isso como um novo produto. E numa venda conjunta, como que isso vai ficar? Que é a venda que a gente discute de telecom, né? Valor adicionado, telecom e tudo se mistura. Então, então, acho que isso também é um ponto que a gente vai precisar refletir no futuro, além da natureza jurídica propriamente dita. Mas, assim, queria saber a sua opinião sobre isso. Eu concordo totalmente. Eu acho que, somado a isso, a gente tem a intencionalidade, né? Qual é a minha intenção naquela operação, né? Qual é a minha preponderância, né? Então, a gente vai, infelizmente, abrir aí um caminho de litígio provável, talvez contencioso, se a gente não tiver regras tributárias claras. Como que eu defino? Quais são os critérios, né? Qual é o percentual daquela operação? Como que eu separo de uma forma bem clara? Para, obviamente, a gente não ter aí planejamentos tributários fraudulentos, né? Em cima de uma operação que vem numa sustentabilidade, uma pegada de sustentabilidade ambiental. Muito se fala em ESG, ou seja, hoje em dia é algo que as empresas não podem ignorar, mas certamente vamos precisar aí de ajuda, eu acho, de critérios objetivos, e é preocupante sim, quando você começa a mesclar ali produtos e serviços para fazer essa classificação. Eu acho que precisa muito comprovar a sua intenção também, né? Fala-se muito na intencionalidade dessas práticas ambientais. Você usar um selo, né, ou adotar um selo, mas se por trás você tem uma prática talvez que não seja ali de uma boa-fé tributária, vamos falar assim, eu acho que os reflexos, inclusive, vêm para a imagem da empresa, enormes, né? Se algo cai ou enfim, descoberto, é exposto, né, numa autuação, eu acho que os reflexos, inclusive, recaem sobre a imagem da empresa. Se eu puder, só acrescentar uma questão aqui ao debate. Bom, primeiro, parabéns ao BDF, que tem um valor de evento, eu acho muito relevante e importante para o país. Uma questão que eu já estou refletindo há algum tempo aqui, eu acho que em função até do que foi dito, né, do potencial que o Brasil tem para ser celeiro de exportação de crédito de carbono, né, e essa insegurança que nós temos na natureza jurídica. Nós temos alguns normativos dizendo que é ativo intangível, um projeto de lei que diz que está tramitando, 412, diz que... Discussão tributária à luz de velas, olha, e aí inédito isso. Se acompanhe, faz a votação. Claro. Mas o ponto que eu queria chegar, acho que é o seguinte: nós temos uma visão de ativo intangível, o PL, o PL 412, ele tenta acomodar isso, diz que é intangível. Na verdade, ele não diz que é intangível, né? Ele diz que é um ativo transacionável, incorpóreo, ativo intangível. Ele não diz expressamente que não pode prestar, mas ele diz que está entendendo que é ativo intangível, que seria um título imobiliário quando ele estiver sendo negociado em bolsa ou num ambiente regulado. Anyway, pode ser entendido como um ativo intangível. Mas a dúvida que fica é que quando o Brasil está exportando, está vendendo esse crédito, nós sabemos que a gente tem uma economia que ainda está no modelo voltado para o século XX, de mercadorias e serviços. A exposição foi feita agora de comentário, eu concordo que não é uma mercadoria. Então, quando eu estou vendendo para fora, eu tenho benefício de exportação, ou a exportação
pressupõe um contexto até de comércio exterior. Né? Quando eu estou vendendo um permitido, um direito, eu não estou no contexto de comércio exterior, eu estou vendendo mercadoria ou um serviço para fora. Eu consigo aproveitar da imunidade dos COFINS e até de IOF, né? Um outro exemplo aqui, que as legislações estão sempre falando de exportação, bem serviço, mas sempre exportação. E aí eu achei curioso, até essa sugestão do professor Facundo Scaff, e ele fala do serviço ambiental, né, que é um termo que infelizmente não está regulado ainda, mas ainda assim, uma possibilidade, eu trago aqui para debate, não tenho uma opinião formada, de você tratar essa transferência do preço dos carbonos agora com serviço, com prestação de um serviço, segurando a disponibilidade, desde que você consiga estruturar no contrato, né, que você tem um preço no Brasil, que ela desenvolve o projeto, mas o crédito é emitido, enfim, por um contratante no exterior. Porque eu vejo muitas empresas interessadas em desenvolver esse projeto aqui, como foi dito, existe um grande potencial aqui, mas tem segurança. Funcionado? Obrigado. Não, acho que está dando. Isso é um estranho, né? Batido, né? Acho que ele está voltando. Faz. Ele que está pescando ali, ó. Eu acho que é o som, inclusive. Deixa eu ver aqui. O som resolvido. Ó, voltou. Desliguei. Ó, Voltou? Ó. Além de ser BIOS, ele tem. Eletrônico, tá ótimo. Você tem razão, a gente chegou a analisar isso em casos concretos, tá? Só que o que acontece hoje? Como o mercado voluntário ele ainda não é tão pequeno, ele não é tão grande, as empresas que a gente viu comprando crédito de carbono compram no Brasil. Então, assim, a gente não viu ainda uma exportação de crédito de carbono no mercado voluntário. No mercado regulado, que é o que o Brasil deve regular agora, lá já está previsto expressamente que você pode fazer transferência internacional do crédito, da parcela que você economiza, você pode fazer transferência internacional. Então, também, claramente, então, assim, no mercado esse regulado, vamos supor uma empresa multinacional de um país. Se a brasileira sobra dentro do que a P3 sobrou, ela vai poder fazer essa transferência internacional e aí é igual a reforma tributária. Na forma a ser regulamentada posteriormente por lei ordinária. Assim, nessa regulamentação futura, talvez vai ter alguma explicação de como vai ser feito. E isso vai gerar uma série de discussões. Até mesmo a gente estava falando com o Gabriel. Falei assim, vai ter que aplicar preço de transferência, agora, mas você vai falar disso? Não, cara, eu estou perguntando para você. É igual a lei que você decidir mais, ela ainda não. No PIS/COFINS, quando a gente analisou, a gente achou dois aspectos que favoreceriam. Porque, assim, a gente sabe que ou é bem, ou é serviço, ou é outra coisa, intangível. Né? Então, se fosse bem, já estaria em bem, intangível, mercadoria, estaria direito à exportação. Se fosse um serviço, precisaria ter ingresso de divisa para qualificar a exportação. E o ISS tem toda a questão do local. Não é aquela confusão. E aí a gente viu muita discussão judicial sobre licenciamento, de dizer que não é nenhuma coisa nem outra, e aí a Receita Federal diz que não aplicaria a imunidade de isenção de PIS/COFINS. E aí a gente identificou esse mesmo risco. Assim, se para um intangível de licenciamento, receita de licenciamento, a Receita Federal está entendendo que não é nem mercadoria, nem serviço, por isso não estaria sujeito não poderia se beneficiar da exportação de PIS/COFINS, teria o mesmo risco, sim, para quem tivesse, para a venda de crédito de crédito de carbono. Só que, na regulamentação, a gente vai falar isso depois no final, ao mesmo tempo que regulamenta, ele está tendo uma previsão de não incidência de PIS/COFINS na cadeia inteira. Né? Então, assim, se elimina a discussão por outros métodos. Né? Senão, ninguém vai pagar PIS/COFINS, ao mesmo tempo, elimina a discussão de se pode tomar crédito PIS/COFINS.
porque se não vai estar recolhendo na cadeia, você não vai tomar crédito dos cotistas. Então, assim, acho que essa discussão, ela existe, ela vai existir, mas ela vai estar dentro desse mercado regulado quando for fazer uma transferência internacional. Com certeza, se vier uma regulamentação do que eu sou da segurança jurídica, é o ideal, porque 5% da discussão. Mas a Receita Federal tem algumas outras questões que mais antigas que falaram isso, né? Não era nem positivo, pela solução jurídica. Eu achei interessante, até no contexto conceito discussões, né? STF, software, tudo que gera intangível, um serviço, então tem que transportar a educacional para cá. Trabalhando para gerar realizando um esforço humano ou ambiental, estou gerando um intangível, só uma exportação de serviço. Mas conversa. Sim. Bom, pelo menos o IVA aí vai ter intangível também, capaz de vai pegar. É verdade. Então, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer também a BDF por convite. Perguntar aos colegas aqui também, Rafael, Luciano, Feliz, André. Eu vou tentar ser bem breve, para, enfim, a gente entrar diretamente nas discussões. Eu acho que realmente essa questão pode dar alguns debates interessantes e por isso que é interessante que eu exponha rápido e a gente aqui consiga dar as nossas opiniões e, se não chegar num denominador comum, talvez chegar a algo muito próximo disso, sabemos desde já que é uma situação muito nova e que existem aí, muitas situações que devem ser analisadas para que, de fato, se chegue a uma conclusão definitiva. Na minha apresentação, eu acho que muito já se foi falado aqui, eu queria só trazer uma questão introdutória para a gente dividir, fazer algumas divisões e depois tratar a questão da legitimidade de uma forma mais setorial. Então, como foi dito, a crise apresentou a questão do Kevin Trade. Essa é uma situação em que eu tenho essa possibilidade de venda do crédito de carbono, então aquele que, porventura, ele emite um nível de CO2 maior do que aquele que foi estabelecido. A gente tem aí um projeto bem avançado, que é o 412, Então, a partir do momento que eu tiver uma emissão maior do que aquela que foi pré-estabelecida, eu teria que, eventualmente, adquirir essas allowances, e aí, além do que é trade, eu também tenho a possibilidade de ter a transação de crédito de carbono. O crédito de carbono é uma diferenciação que eu sinto aqui, em comparação com o cap trade, é o fato de que no crédito de carbono eu posso eu tenho essa figura do originador, aquele que constitui, que cria, que origina esse crédito de carbono. Daí eu tenho uma discussão paralela, a gente vai ver um pouco mais na frente, nessa situação da dedutibilidade, porque eu tenho que diferenciar a situação que eu compro isso, e aí, como eu tive um gasto, eu reduzi, daquelas situações em que eu vou originar o crédito de carbono, que a partir do momento que eu vou fazer essa originação, se não me engano, esse é o termo que o CPC 10 utiliza, eu tenho todo um gasto envolvido, toda uma despesa envolvida para originar esse crédito de carbono, e aí eu tenho uma outra discussão. Será que esses gastos e essas despesas elas são dedutíveis para fins fiscais? Então, trazer essa conceituação do cap and trade e crédito de carbono talvez seja interessante para a gente verificar a diferenciação, a distinção entre um e outro, e aí, lá mais na frente, a gente verificar, então, se, como é que fica o tratamento tributário, principalmente naquele que adquire, e por conta disso, ele vai deduzir isso da apuração do lucro real. Eu também trouxe o conceito de mercado regulado e mercado voluntário, que foi bem abordado aqui. Obviamente, eu não vou repetir o que já foi falado, mas é um ponto interessante aqui quando eu estou falando de mercado regulado. Então, eu tenho essa necessidade de fazer a aquisição do direito, por conta disso, eu também tenho um efeito na dedutibilidade. E o mercado voluntário, ainda que algumas empresas, o Rafael citou, algumas empresas, isso é o seu representativo, em que o mercado voluntário ele existe, e as empresas elas adquirem esses créditos justamente para ter ali uma meta, em linha com a função social da empresa que a gente
veio aí desde o Código Civil de 2002, mas também com essa responsabilidade, ESG, que é algo que é uma pauta que a gente tem visto cada vez mais. Mas, além dessa situação, Cris, também teria a situação em que eu adquiro crédito de carbono porque uma empresa que me contrata, ela exige que eu tenha esses créditos ou que eu tenha algum movimento aí no bioma de originar, para originar esses créditos de carbono, e aí, por conta dessa exigência dela, eu teria aí uma necessidade de adquirir esse crédito ou de constituir, criar, né, por meio aí da minha atuação no meio ambiente. E aí também essa é uma questão que eu vejo que ela pode ser bem importante quando a gente for analisar a dedutibilidade daquele que adquire ou constitui no origem desse crédito de carbono. E aí a gente já vai, então, direto ao ponto. Então, nesse slide da dedutibilidade, eu até fiz uma divisão, eu trago esses 4 pontos que eu trouxe. Né? Então, a situação do cap and trade, que eu tenho o pagamento das allowances, né? Uma segunda situação que eu tenho o pagamento do crédito de carbono. Isso eu jogo para uma situação específica. E a gente tem uma segunda situação, que é isso que eu também falei. Então, é o pagamento que eu faço para reduzir o crédito de carbono. Tem um valor excedente, porque numa situação dessa, no mercado voluntário, que uma empresa europeia, por exemplo, exige que eu tenha determinado nível de redução de CO2, muitas vezes o custo que eu tenho para construir, para originar esse crédito de carbono é muito maior do que se eu adquirisse o crédito de carbono em si. E aí esse valor excedente, será que ele seria dedutível para fins de apuração do IFJ-CSL? E aí tem uma quarta situação, é que a partir do momento que eu vou originar e produzir esse crédito de carbono, pode ocorrer de que, porque quando a gente fala em redução de emissão de CO2 na atmosfera, eu tenho que necessariamente ter uma compatibilidade. Então, aquele bioma, por exemplo, quando ele reduzir, qual é a emissão de CO2 no ambiente? E depois da minha atuação, quanto que eu reduzi? Mas vai que a minha atuação não resulte em nada, né? O meu projeto ele seja nulo. Então, todas essas despesas, ainda que eu não tenha de fato o registro do ativo, elas seriam dedutíveis para fins fiscais. E aí, com essa divisão, eu entro já no primeiro ponto, que é a situação do pagamento do direito. Então, nessa situação, até a gente adiantou nas nossas conversas, me parece que não tem muita dúvida, né, que esse pagamento ele vai ser dedutível para fins fiscais. Ele pode, tendo em vista até a própria orientação CPC 10, o próprio regime da lei do PL 412, tratando isso como intangível, eu naturalmente teria aí esse custo que eu paguei, né, que eu incorri para adquirir esse crédito, ou essa allowance, quando eu estou falando do cap and trade, eu deduziria de acordo com o regime de dedução de intangível. Essa é uma primeira visão que eu tenho. E aí, sendo assim, eu teria aí um reconhecimento da despesa de resultado, e aí ela não seria adicionada para fins fiscais, caso eu não me enquadrasse nas regras tanto geral do 311 de 18, não, artigo 149, e também na regra que fala especificamente de intangível. Então, quando eu estou falando de depreciação, de amortização, a regra fiscal estabelece ali que essa a dedução ela só pode se dar se o ativo for intrinsecamente relacionado com a produção ou a comercialização dos bens ou serviços. Eu trouxe até um trecho aqui do livro do professor Manis, que, enfim, ele cita bastante ênfase nessa questão, né? E ele fala que tanto os ativos utilizados diretamente na produção ou prestação de serviço como aqueles necessários à venda, administração de gestão da empresa serão dedutíveis para fins fiscais. Então, me parece que eu me enquadraria nessa regra, eu costumo ler a regra do 311 de 2018 como algo no sentido de que isso é uma liberalidade ou não. Né? A partir do momento que não é uma liberalidade, me parece que era necessário usar o negócio, e aí, por conta do princípio da renda líquida, eu teria que deduzir
sob pena de tributar o patrimônio. Então, e aí eu trouxe aqui no segundo slide, relacionado a essa questão do pagamento do direito, um trecho do artigo que foi escrito pela Raquel Novaes, tornando em Pedro Gasparetto, última controvérsia jurídica contábeis. Eles trazem também a questão de que isso seria uma despesa de caráter social. E aí, isso também em linha com a função social da empresa. Então, as despesas que as empresas incorrem hoje, elas não são só aquelas para a produção de bens e serviços, mas e administrativas, como eu trouxe aqui nas palavras do professor Maurício, mas ela também, por conta desse caráter social, ela necessariamente deveria reduzir essas despesas, né, já que ela tem essa função, como pré-estabelecida pelo Código Civil, como também, no mundo atual, a gente vê isso como, de fato, uma necessidade. Então, as empresas, a gente está vivendo num mundo novo, que, como eu falei, essa questão da SG, obviamente, está nova, mas ela está vindo cada vez mais. E, por conta disso, quando o jogador, isso está muito na linha do jogador. Né? Quando o jogador vai analisar um caso específico desse, que está no auditor fiscal, ele tem que ter a consciência de que essas despesas de caráter social, elas necessariamente não são uma realidade, quando elas, por conta disso, elas são demitidas da base de cálculo da região do CSL. E aí, indo para o segundo ponto, que é o pagamento para produzir o crédito de carbono. Então, como eu falei, eu trouxe aquele exemplo que, vamos lá, se uma empresa específica ela tem aí o projeto de despoluir a Baía de Guanabara, tanto porque ela tem essa missão, quanto também porque uma empresa que a contrata entende que, na visão de mundo, ela só contrataria quem, de fato, tivesse esse compromisso, ela teria aí um dispêndio de 200 milhões para despoluir a Baía de Guanabara, Tietê, enfim, um bioma poluído, mas ela gasta isso, só que ao mesmo tempo ela poderia adquirir no mercado o crédito de carbono, né, por um valor muito menor. E essas despesas, esse excesso, eu teria alguma dificuldade para dizer que isso é demitido para fins fiscais? Eu acho que é uma questão diferente daquela que a gente tratou anteriormente, que eu pago pelo direito, mas ainda assim me parece que eu tenho, sim, na minha visão, a redação do parágrafo 5º do artigo 17 é bem abrangente, que permite, né, que eu deduza todas essas despesas que eu mencionei, inclusive esse valor excedente. Esse parágrafo 5º, ele só não define o momento que eu faço essa dedução. Talvez isso pode ser relevante, mas a gente sabe também que quando a gente está falando de apuração do lucro real da base de cálculo da CSL, do RPJ da CSL, essa dedução da despesa ela vai gerar, no máximo, uma multa ou, óbvio, que ninguém quer tomar uma multa, mas ou juros. Mas, assim, a Receita está proibida de cobrar novo tributo, né, por conta dessa dedução que foi feita no momento que não foi oportuno. E lógico, aqui, como é uma questão que ainda não é muito bem definida, me parece que deve haver uma acessibilidade dos auditores da Receita Federal, no sentido de que eu não posso penalizar uma empresa porque ela deduziu no momento que, na visão do fisco, da Receita Federal, não era o correto, exceto se eu tiver uma regulamentação clara sobre isso, que ainda a gente não tem. E como eu falei, SPL 412 também não trouxe de uma forma específica o momento que eu faço a dedução dessa despesa. A questão da contabilização do ativo, eu estou muito alinhado. Não é que eu esteja alinhado, mas eu trouxe aqui mais o que foi definido pelo CPC 10, né? pela CPC 10, a orientação CPC número 10, que, enfim, até que faz uma audiência pública ainda, né? Mas, enfim, já foi elaborado esse estudo, e ali se definiu, uma das primeiras partes dessa orientação já faz a classificação disso como ativo financeiro. E aí, posteriormente, se define isso ou como estoque ou como intangível. Estoque, se eu tenho intenção de venda. Então, a gente conhece algumas empresas rurais que têm aí como objeto essa a originação
Eu estou utilizando o termo do CPC, mas eu estou com dúvida, eu não cheguei a checar se o termo originação ele é grave. Eu estou aqui meio. Daqui a pouco alguém fala, pô, que burro foi umas 10 vezes originação. Tem uma palestra por causa disso. Mas esse é um termo que é utilizado. E aí, lá no CPC 10, é definido, então, como eu falei, como estoque, quando eu tenho a intenção de venda. Então, eu tenho meu objeto social, essa produção, essa alienação, a venda de crédito de carbono, e eu também posso qualificar isso, classificar isso como um intangível. Geralmente, quando eu adquiro esse crédito de terceiros e classifico esse ativo na minha contabilidade como intangível, eu tenho um regime contábil próprio, amortização para o intangível, e aí, se eu estou falando de estoque, todo esse custo que eu incorri eu vou ativar, e aí eu vou ter um reconhecimento de resultado na hora, no momento da venda desse crédito. Isso, num primeiro momento, me parece que influencia nos efeitos fiscais por conta do artigo 6º do 1598. Então, quando o Decreto-Lei 1598 estabelece, lá nesse artigo 6º, que o lucro real ele parte do lucro líquido contábil, me parece que essa classificação contábil não vai influenciar. Então, eu vou ter uma despesa no momento que tiver amortização, caso seja classificado como tal, ou eu vou reconhecer isso quando eu vender o crédito de carbono, e aí eu vou reconhecer a despesa, possivelmente pode ser que até que eu tenha uma perda, justamente porque todo o custo que eu incorri é muito maior do que o crédito em si que foi registrado ali como estoque. Aqui eu trago um exemplo também, enfim, a situação em que, esse é um exemplo, essa é uma situação que está lá nas certificadoras, né? Enfim, que uma empresa determinada, ela gerou ali nesse processo de originação, um determinado número de créditos, 84.798, o ativo 64.122, aí eu vou registrar no ativo 20.576, que ele é avaliado no mercado, e como a gente tem essa definição do valor de mercado desses créditos de carbono, isso facilmente pode ser também adaptado para a contabilidade. E aí, nessa última parte, eu queria falar um pouco da alienação do crédito de carbono. Então, naturalmente, eu vou ter um efeito fiscal para quem está vendendo, e aí a dúvida que fica para as empresas no lucro real, não parece que existam muitas questões, mas quando a gente está falando de empresa no lucro presumido, eu posso ter duas situações. Uma, encaixar no percentual de presunção, quando eu tenho quando essa alienação ela resulte do objeto da minha atividade, ou eu posso ter a tributação do ganho de capital, que a gente sabe que a gente está no regime do presumido, eu vou tributar 34% como outras receitas. E aí a questão que surge nessas empresas no lucro presumido, vamos lá, a partir do momento que eu defino que isso se encaixe nos percentuais de presunção, qual seria o percentual de presunção aplicado? Me parece, por conta de todas essas situações que eu trouxe aqui, ou seja, o custo é muito alto para originar um crédito de carbono. E se o custo é alto, naturalmente, o meu percentual de presunção vai ter que ser o menor. É lógico. Isso é a interpretação que eu faço do regime do lucro presumido, até porque não tem nada específico na lei que determine qual vai ser a tributação desse ativo, da venda desse meu ativo. A Receita Federal, em 2 soluções de consulta editadas pela DISIT, ela tratou isso como cessão de direitos, cujo percentual de presunção é de 32%. Mas eu confesso que eu tenho dúvidas disso, para mim é uma alienação de um intangível, de um ativo que não parece que seja uma cessão de direitos no primeiro momento, talvez a gente possa discutir isso melhor depois. E aí, como eu falei, a interpretação que eu faço dos dispositivos que prevêem o percentual de 32%,
e de 8,12, porque tem essa bizarrice na lei, né, de prata para CSL, um percentual de 8 para IPJ de 12, como, se fosse algo distinto, me parece que eu tenho que olhar para os custos que foram incorridos, e isso significa que, quando eu tenho essa dúvida de interpretação, eu teria que encaixar no menor percentual, justamente por conta desses custos altos que são incorridos para originar o crédito de carbono. O PL 412 ele trouxe uma regulamentação específica disso, né? Então, a partir do momento ele sendo aprovado, eu teria um regime específico tratado pelo legislador, que é esse inciso segundo do artigo 17 do PL. E ele traz lá que essa venda ela seria tributada como ganho de capital. Então, isso prevalecendo, toda essa discussão que eu tratei aqui do lucro presumido, ela não teria mais uma relevância, porque o legislador tratou isso como um ganho de capital. A gente pode discutir se isso é equivocado ou não, me parece que sim, por conta de tudo que eu mencionei anteriormente, mas o legislador definindo isso, me parece que a questão ela fica mais resolvida, ainda que a gente não concorde muito, não sei a opinião de vocês. Então era isso, queria agradecer a todos e a todas, pessoal também que está em casa, de novo agradecer a BDF e aos meus colegas aqui. Obrigado. Bom, nessa última parte a gente vai falar um pouco do SBCE, e a parte boa que é pela forma como a apresentação foi estruturada, a gente consegue fazer referência a muitos dos pontos que foram discutidos. Tem que ver que o SBCE que vai ser criado no Brasil, ele basicamente ele se baseia no cap and trade e ele aproveita o fato de muita coisa dos serviços. Então, só uma questão de nomenclatura que vai ser utilizada no projeto de lei, que já foi aprovado no Senado. Já foi aprovado no Senado em outubro, então agora ele vai para a Câmara dos Deputados. Foi aprovado por unanimidade, da Comissão de Evidência e várias emendas. Aparentemente foi algo que foi muito... que há um apoio político muito grande, porque as próprias empresas, muitas confederações que vão ser reguladas, elas querem que isso seja feito e regulamentado o mais rápido possível. E tem um aspecto interessantíssimo disso, e até por isso que o mercado voluntário tem muita força hoje. Quem começou com uma crise por força a descarbonização foi a Europa, quando eles criaram esse ITS no modelo de cap and trade. Então, só para relembrar, eles definem uma quantidade de emissões que cada indústria pode fazer, que é a licença para poluir, e falam que só pode poluir até isso. Tem que reduzir muito a sua emissão, a sua poluição. E mais, se você não conseguir reduzir no limite que a gente quer, você tem que comprar emissões de outras pessoas que conseguiram emitir. Então, assim, claramente algo que gera um custo para você produzir na Europa. Vai construir uma fábrica na Alemanha, a legislação ambiental é muito mais rigorosa que no Brasil. Então, lá, e a outra parte que a Europa está fazendo a partir de 2026, eles vão começar a instituir uma taxação de produtos importados, dos importadores da Europa, que sejam fora do bloco, que tenham altos índices, na visão deles, de poluição de carbono. Então, vamos supor, se você, empresa brasileira, você exporta para a Europa, o importador do seu produto, ele vai ter que, a partir do limite, ele vai medir aquele produto, no seu processo produtivo tem um índice muito alto de emissão de carbono. Então, você vai pagar essa taxa. E a taxa que vai ser paga lá, essa taxa de importação, ela vai ser calculada com base no preço do crédito de carbono lá no mercado europeu. Então, é uma forma de, segundo a tentativa deles, desestimular a parques industriais que estejam na Europa saírem de lá para irem para países com restrições ambientais menores e depois voltarem os produtos para a Europa e, ao mesmo tempo, logicamente, forçar ou evitar que os fabricantes europeus sejam prejudicados e o efeito indireto é que acaba forçando muitas empresas a já se prepararem para isso, porque assim, é muito melhor eu fazer hoje um investimento para reduzir a carbono zero meu produto, todo o marketing envolvido com SG, a sociedade gosta disso, do que ter que pagar a mesma coisa pagando taxa de carbono lá, quando eu exportar para a Europa. Então, isso já começa a partir de 2026
pelo que a gente viu, como toda tarifa tem briga com Rússia, China e Estados Unidos, mas aparentemente vai ter cobrado mesmo já a partir de 2026. Então, até por isso que há muitas das empresas que querem exportar para o mercado europeu, elas já querem esse sistema brasileiro. E se você tiver pago alguma taxa no Brasil, a taxa europeia, ou a taxa europeia, ela vai permitir você abater um pouco esse valor. Então, se você meio que compensa o que o Brasil, você vai pagar lá na taxa da União Europeia. Então, aqui são só alguns aspectos relevantes do PL, que já tem 50 artigos. O primeiro deles é o seguinte, que é importante para quando vocês forem ler. Ele vai regulamentar diversos mercados, demais. Menos CBIOs, tá? Infelizmente, continua com seus problemas. Demais, tudo aqueles outros. Demais, SBCE. E aí ele vai usar uma questão de nomenclatura. Ele vai chamar esse mercado regulado, primeiro, assim, qual setor vai estar dentro do mercado regulado? São os setores que mais poluem. Fora do Brasil, eles colocam mineração, gás, químicos, botam os nomes. No Brasil, não vai ser assim. Vai estar assim, qualquer pessoa física ou jurídica que polua acima de 10 mil ou 25 mil toneladas, não sei qual critério lá, exceto produtos primários, ou seja, exceto o agronegócio. Mas tem muita justificativa técnica para o agro estar fora. O primeiro deles é que aí o é muito melhor do que lida com essa câmera. É muito controverso ainda você medir qual é a emissão de carbono de uma vaca, de um canavial, porque ao mesmo tempo que ele emite, ele captura. Então, esse é o problema. Sai um estudo dizendo que a vaca emite igual tal. Não, mas você não pegou que o pasto que a vaca está também está retirando CO2. Então, no fundo, não tem ainda um critério, nem na Europa, seguro de medir o agro. Então, nesse primeiro momento, o agro está fora. Lógico, se tiver determinado à medida que a sociedade evolui e conseguir medir, certamente haver uma pressão política e das próprias sociedades para neutralizar as emissões. Então, assim, os setores que poluem, que vão estar acima dessas taxas de emissões, vão ter as cotas. E aí, como vai funcionar? Parecido com os CBIOs. O governo vai emitir. Nós temos, de acordo com o tratado internacional, podemos emitir X milhões de toneladas de CO2. Então, vamos dividir. A mineração vai tanto, tal, tem um órgão técnico fazendo isso. Então agora, você, empresa X, vai receber 10 dessas CBE, Cota Brasileira de Emissões, que vai ser a licença que ela tem para poluir, para emitir crédito de carbono. Para emitir carbono ou metano na atmosfera. Então, ela vai receber gratuitamente essa licença, gratuitamente uma licença que você pode poluir até aquele valor, e vai ter leilões vendendo mais cotas dessa licença para poluir. Então, as empresas vão poder lá comprar. E aí, também não temos nomenclatura, o crédito de carbono, que está chamando aqui, se ele for dentro do SPCE, ele vai se chamar Cota Brasileira de Emissões ou de Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões, CRRVE. O crédito de carbono que for fora do mercado regulado chama crédito de carbono. Então, por isso que no PL vão ter dois. Crédito de carbono e CRVCF. Mas essa é a ideia. Esse crédito de carbono ele vai poder ser transferido internacionalmente, de acordo com o Acordo de Paris, nas formas a serem regulamentadas, porque eu acho que o governo vai liberar um limite de cotas a serem emitidas. Então, funciona da mesma forma. A SBS é uma subvenção, contabilmente uma subvenção, chega a tremer. Quando falar com licença para poluir, é uma subvenção. O que está recebendo o governo? Assim, contabilmente vai ser uma subvenção. Que você, de certa forma, você tem aquela obrigação de reduzir, e se você não conseguir reduzir, você tem que comprar um crédito de carbono. A parte boa, da sugestão política boa, é que não necessariamente você tem que comprar você não precisa comprar necessariamente o CRRVE de alguém que tem sobrando. Você pode comprar qualquer crédito de carbono. Então, assim, eu posso ter hoje uma empresa, que tem isso muito, empresa vou fazer reflorestamento. Ela não está no setor do SBCE. Ela vai fazer reflorestamento para vender crédito de carbono. Ela vai poder vender para o mercado voluntário e para o SBCE. Então, nisso que a gente está vendo muito projeto, isso tende a ajudar muito o mercado. E o período transitório. Tem um ano para regulamentar, tem um evento ambiental importante que vai ser no Rio de Janeiro, acho que é em setembro, outubro do ano que vem,
E o que o governo fala é que, ele, como ele vai ser diário, né, ele vai querer estar com tudo isso pronto até o ano que vem. Então, assim, de fato, a gente está acreditando que vai ser regulamentado rápido ano que vem e vai entrar em vigor já para 2 anos de adaptação, mas em 2 anos as empresas já têm que ter as reduções de emissão. Mas já indo para as conclusões, a gente teve muita discussão, os colegas, querendo, às vezes, que o crédito de carbono fosse contabilizado como ativo financeiro, para pagar 4,65, ou com receio de ser contabilizado como ativo financeiro. Eu vou ter que tributar com ganho de capital, você vai aplicar um percentual de receita bruta. A forma que eu vejo, Rafael, é que isso não é relevante. Tá? Por quê? Porque quando para a contabilidade, ele não é ativo financeiro, ele é estoque intangível, porque ele não é equivalente ao caixa. Porque como hoje o crédito de carbono não é um mercado tão desenvolvido, que eu tenho precificação, que eu tenho bolsa, que eu tenho imposto de valores, como é que o preço oscila, não oscila tanto, para a contabilidade, como ele não é equivalente à caixa, ele não pode ser classificado como ativo financeiro. Agora, é um critério completamente não aplicável para o direito, completamente só faz sentido dentro da contabilidade. Então, assim, estoque, ou ativo financeiro, ou intangível, eu acho que não é determinante. Eu acho que a tributação deveria seguir a empresa está no lucro presumido, lógico, que é mais vantajoso. Deveria seguir aquele racional que a gente estava discutindo. Que é igual de imóveis. É receita bruta da atividade operacional? Não é receita bruta da atividade operacional? Eu até fico curioso, porque assim, eu não sou tão especialista em proteção judicial, mas me parece inconstitucional um projeto que diz, olha, existe a regra do lucro presumido, mas mesmo se você tiver no lucro presumido, cumprir os requisitos, se aquilo é sua receita operacional bruta, você vai tributar de outra forma. Então, você está negando o lucro presumido. Eu não tenho dúvida, eu não tenho certeza se essa norma ela é constitucional ou não. A gente até tinha discutido muito, eu e o... A gente tinha escrito um artigo, eu e o Tadeu tinha escrito um artigo para defender que eu podia tomar crédito de piscofins sobre pagar crédito de carbono que comprava. Aí o projeto, porque eu acho que é vinculado ao processo produtivo. Assim, não é uma liberalidade, é inerente ao processo produtivo. Atingir a meta, mesmo voluntária, que a gente está entendendo, mesmo a meta voluntária. E até tem um upside, né? Porque se você tributa no presumido da 65 e toma crédito no 25, você tem uma diferença. É um upside da estrutura em si. Então, na verdade, eu vejo de forma negativa quando o projeto de lei diz que não incide piscofins, eu vejo como um aumento de carga tributária. Porque assim, eu estava bem seguro de que era passivo sustentar a tomada de crédito. Ainda mais que é vinculado ao processo industrial. E seria tributado ou a 9,25 no vendedor ou a 3,65. Então, assim, não tinha aumento de carga tributária. E aí a gente falou muito de desigualdade. Então, a gente tem, na verdade, o projeto que vem regulamentar o crédito de carbono para incentivar, ele aumenta a tributação, porque ele veda, na prática, o vendedor ficar no lucro presumido, e ele tem uma regra de piscofins que, no fundo, ou ela é neutra ou ela piora para o contribuinte. Então, eu sou muito crítico a isso. A isenção de piscofins? Ele não usou o termo isenção para... Eu acho que ele fala que não incide. Você pode tentar a manutenção do crédito, eventualmente, As receitas decorrentes das alienações de crédito de carbono, em geral, não estão sujeitas ao COFINS. A piscofins. Fora de incidência? Não estão sujeitas. Porque se você isenção daquela regra. Só se for outro ITP lá, Não se pensa. Então, eu acho que é isso. Quando a gente decidiu o tema uns 4 meses atrás, não estava tanto evidente, a gente apostava em entrar em evidência. Eu acho que, eu realmente acredito que nos próximos anos, todos os projetos de grandes empresas vão girar em torno de descarbonização. Querem começar sobre algum ponto, algum comentário, alguma dúvida, algo assim que a gente possa refletir aqui para os próximos passos? Está num cenário ainda muito incipiente, né? Então, tudo agora parece ser possível. Aí a gente contando agora com uma reforma tributária, que não vi se eles conseguiram terminar a primeira fase aqui de votação,
mas todas essas reflexões elas podem mudar, né? Então, é um work in progress nosso aqui de reflexão sobre o tema e também uma expectativa de ter mais clareza e conceitos bem definidos, né? Para a gente tentar atingir uma segurança jurídica plausível desse sistema tributário super complexo. Bom, finalizando aqui, eu convido vocês para o coffee lá na outra sala, fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença. A gente vai fazer mais eventos aqui em São Paulo. Vamos sempre convidar vocês, porque sempre as conversas são muito ricas e são oportunidades para a gente também pensar fora do nosso dia a dia. Muito obrigada pela presença de todos.